palavra do Senhor então diz para nós, 2 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Senhor Deus, Pai amado, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio sobre as nossas vidas. A Tua palavra foi lida e ela por si só é carregada de uma esperança bendita e eterna, que é revelada a nós, não pela nossa força ou inteligência, mas pelo poder do Teu Espírito, que inspirou a palavra e que ilumina a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para, em entendendo a Tua palavra, nós pratiquemos a Tua palavra, esforçando-nos, como esse mesmo texto diz, para sermos agradáveis ao Senhor com as nossas vidas. Esta é a nossa oração, Senhor. Tira de nós a distração, põe-nos todos em concentração contigo e com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala de uma certeza. Ele começa com uma palavra muito importante, que até do ponto de vista das ciências exatas, essa palavra representa uma certeza experimental e não uma conjectura hipotética do que pode ser ou pode não ser. Paulo diz: sabemos. Nós sabemos o que é Deus na nossa vida, nós sabemos qual é a promessa que Ele tem para nós. Nós sabemos que tudo que Deus prometeu fazer, Ele fez, Ele tem feito e Ele fará por nós. Esse texto fala de uma experiência, ele é fruto da inspiração de um homem que experimentou muitos e muitos sofrimentos, como eu e você estamos entendendo e aprendendo nesse mês de setembro, mês de refletir o nosso coração e as nossas emoções em Cristo. E a gente aprende lendo a Bíblia que uma das maiores escolas da vida, ou talvez a melhor de todas, é aquilo que nós chamamos de experiência. Experiência é como uma professora que educa o aluno e que cobra bastante caro para trazer os seus conhecimentos. A experiência é como uma professora que ensina muito a respeito das situações em que devemos viver, fazer, mudar, não fazer, não repetir. É uma professora que cobra muito caro, mas que ensina muito bem para todos nós.
tal maneira que pessoas que não aprendem com a experiência, maior escola da vida, tendem a repetir os mesmos erros sempre e sempre. Experiência não é, meus irmãos, como muitos pensam, uma questão meramente etária, meramente de idade, de quantos anos nós estamos neste mundo. Experiência é principalmente sobre reflexão, sobre sabedoria, sobre atitude de mudar a nós mesmos com o passar do tempo. E podemos ser jovens e bastante experimentados com as dificuldades da vida. Podemos ser idosos e bastante imaturos em muitas coisas, dependendo de como nós estamos aprendendo a lidar com os sofrimentos, com as situações difíceis, com os dilemas que enfrentamos. A experiência é justamente sobre tempo e pressão. É como a geologia, é como a erosão, é como o desgaste do solo, das rochas. Mudanças que vêm da soma de tempo e da soma de tensão, de pressão. E isso nos fazendo olhar para a vida com atitudes progressivas, de não agir da mesma forma sempre com tudo, de ao passar dos anos aprendermos a não sermos pessoas tão reativas com tudo, a sermos mais reflexivos, sabermos pensar antes de falar, sabermos tomar decisões, não segundo os desejos e apetites do nosso coração, mas segundo uma verdade que é superior a nós e que nos é colocada por aquele que é o próprio governante do nosso destino, o próprio Deus da nossa vida. A palavra do nosso Deus nos apresenta história de pessoas simples como eu e você. Fala de personagens que aprenderam com o sofrimento, aprenderam a ter experiências que trouxeram mudanças para as suas vidas. Desde o livro do Gênesis, por exemplo, é assim. Nós vemos, por exemplo, que Jacó luta com Deus e vence pela fé, e o final dessa experiência com o Senhor é dizer: eu vi ao Senhor face a face, e a minha vida foi salva. Desde então Jacó não foi mais o enganador, mas o Israel, o príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e com os homens e persiste e triunfa por meio da fé. Podemos citar José do Egito, que aprendeu o propósito de Deus, mesmo sendo injustiçado, entendendo que o plano de Deus na vida dele era trazer até sofrimento para a vida dele, mas é para trazer salvação para toda a sua família e a muitas pessoas, pela boa administração que Deus lhe deu. Homens como Davi aprenderam com a experiência a andar com Deus, apesar dos seus erros. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, aprendeu que a fé não é uma questão de bravura, de autoafirmação, mas a fé que nos impulsiona para viver é fruto de uma graça de um Deus que é maior do que nós. Mesmo tendo negado a Jesus, aquele que é o Salvador da sua vida, da minha vida, o restaura e o torna um dos mais importantes líderes da igreja de todos os tempos. Foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, que escreve esta carta, é também alguém que aprendeu o valor do que é sofrer por amar a Cristo. Quando Deus interrompe a sua caminhada como perseguidor da igreja, o próprio chamamento de Deus é dizer que Saulo de Tarso é um vaso escolhido para o Senhor e eu vou usá-lo para mostrar o quanto importa sofrer afrontas por amor ao meu nome. A palavra de Deus não é uma palavra que fala de homens e mulheres
que nasceram prontos. Não fala de pessoas que eram perfeitos em todas as coisas, que, aliás, perfeição é algo que só pertence a uma pessoa nessa palavra. Não é a história de homens que sempre acertaram, mas que erraram e erraram muitas vezes, mas que pelo poder de Deus, pela obra santificadora do Espírito Santo, aprenderam com a maior de todas as professoras, que é a experiência na vida. E Paulo, entendendo o valor do sofrimento, e entendendo que o sofrimento da vida, as aflições, não são coisas que acontecem ao acaso na vida dos crentes, não são coisas desencadeadas pelo diabo, como se o diabo estivesse acima de Deus ou competindo com Deus por espaço na nossa vida, mas tendo entendido que os sofrimentos são ferramentas de Deus para fortificar aqueles que creem no Senhor, para ensinar a dependência do Senhor, para entenderem a graça de Deus e que o fato de que Deus aperfeiçoa os crentes, não nos dias fáceis, mas nos dias difíceis, não quando nos sentimos fortes e superiores, mas muito pelo contrário, Deus opera nas fraquezas. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Paulo, com base nisso, vai dizer que existe uma esperança para todo crente, que eu e você existimos nesse mundo, mas o que Deus está fazendo com a nossa vida é para promover a nossa vida para uma dimensão muito maior do que essa vida, para uma habitação muito superior, para alguma coisa que, se eu e você pensássemos todos os dias, quem sabe a nossa vida seria muito diferente nesse mundo. Talvez com menos estresse, talvez com menos correria, talvez com muito mais gosto de viver, de fazer, de realizar coisas. Paulo vai nos falar desse descanso eterno dos santos, dessa morada celestial, dessa grande promessa que homem nenhum que está lá voltou para dizer como é que é. Esta promessa que nós sabemos tão somente por uma fé que é colocada em nosso coração e concretizada pelo próprio Deus. Para o apóstolo Paulo, se a vida com Deus na terra já é uma bênção, a eternidade com Cristo no céu é infinitamente melhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele diz nesse texto para mim e para você, de um desejo de habitar com Deus, de uma esperança gloriosa, que está acima, meu irmão e minha irmã, de qualquer angústia que você sinta na sua vida. É uma palavra de consolação para todos os crentes. E ele começa dizendo no versículo 1, sabemos. E essa palavra, ela é uma palavra grega, tirada da matemática, tirada das ciências exatas. Não é uma palavra tirada da filosofia, da especulação, do meramente acreditar que pode ser ou pode não ser. Paulo não diz talvez seja, nós especulamos, pode ser que seja assim. Paulo diz sabemos. Assim como 2 mais 2 são 4, nós sabemos. E sabemos o quê? Que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, o Senhor que nos chamou para a vida, já tem preparado para nós, não uma casinha, não uma barraquinha, mas um edifício, uma habitação celestial que é eterna nos céus. Nossa casa terrestre neste tabernáculo é o que é a nossa vida.
É uma casa terrestre. É um acampamento nesse mundo. É uma moradia temporária, é uma tenda. É como barracas de camping, que se desmontam facilmente, que bate o vento, ela pode até voar. É a fragilidade da nossa vida. A vida humana, o corpo físico, o nosso corpo, a nossa saúde, a existência terrena, é essa casa terrestre, nada comparada com a moradia eterna que é um edifício sustentado, feito não por mãos humanas, mas ela é eterna porque é feita pelo próprio Deus. Essa é a esperança de quem entra na vida com Jesus. Versículo 2, Paulo diz: já que é assim, enquanto estamos nessa barraquinha, nesse acampamentozinho, nesse mundo, o nosso coração geme, gememos aspirando por sermos revestidos dessa glória celeste. O que ele está dizendo? Quem vive para Jesus, vive uma agonia santa, um gemido, uma carência de Deus tão absurda, um desejo provocado pelo Senhor em todos nós, de ir para o céu, de habitar eternamente na casa do Senhor para todos sempre, que não nos faz desejar morrer, que não nos faz querer tirar a própria vida, que não nos faz andar neste mundo magoados, entristecidos e dizendo: quem sabe um dia Jesus vai voltar e acabar com tudo. Mas é uma moradia que nos faz desejar o céu mais do que tudo. É uma promessa de vida e não de morte, que faz com que todo aquele que recebeu a Cristo no coração já sinta isso. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, se todavia o sangue de Cristo, que é a nossa vestimenta própria para estarmos junto com Deus, for o que nos agasalha, for o que nos veste, for o que nos purifica, o que nos lava, para nos apresentarmos na eternidade, não despidos, não nus, mas vestidos da justiça, da purificação, da glorificação que vem do sangue do Senhor Jesus para todos nós. Paulo diz no versículo 4 que a verdade da vida, nós que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Se eu e você estivermos vivos para contemplar a volta de Cristo, não estarmos mortos, nós gememos também por isso. Aqueles que morrem no Senhor serão ressuscitados para a vida eterna. Aqueles que estiverem vivos para contemplar com os seus próprios olhos a volta do Senhor, serão absorvidos, serão transformados, serão absorvidos por essa graça maravilhosa. Versículo 5 diz que o próprio Deus foi quem nos preparou para viver assim. O próprio Deus que colocou em nós a certeza de salvação e esse desejo de não se matar, de não morrer, mas de ir para o céu quando o Senhor nos convocar para a sua glória. E Deus nos fez isso, nos outorgando, nos passando, nos transmitindo aquilo que Ele chama de o penhor do Espírito. Desejar ir para o céu não é um desejo que procede de nós, de um dia nós acordarmos e dizermos assim: que coisa boa, eu quero ir para o céu hoje. Mas Paulo diz que esse desejo é espiritual, foi colocado em nós por aquele que sonda os nossos corações, que é o próprio Espírito do Senhor. E esse Deus nos prepara para isso, nos outorgando o penhor do Espírito. Usando aqui uma linguagem do direito, Paulo usa um termo que significa sinal, antecipação de um pagamento futuro que vai se completar. Paulo está dizendo que Deus nos deu o sinal, as arras, o penhor,
selando o nosso coração, gravando no coração do crente a certeza de que esse crente vai viver nesse mundo, no meio das tentações, das perseguições, das aflições, mas o Senhor já nos selou, já antecipou um pouco do céu nas nossas vidas, por meio da fé, por meio da certeza que nos faz afirmar: nós sabemos que quando fecharmos os olhos aqui, abriremos no céu. Nós sabemos que a vida aqui vai acabar, mas outra vida vai começar quando estivermos na glória com o Senhor. O que isso faz com a gente viver aqui hoje? Como é que a gente então é transformado por isso? Paulo diz no versículo 6, já que a gente tem essa certeza toda de salvação, temos, portanto, sempre bom ânimo, versículo 6, sabendo que enquanto estivermos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque nós andamos por fé, não por aquilo que vemos. Se Deus nos prometeu essa vida eterna, se Ele nos deu o seu Espírito para confirmar isso nos nossos corações, o resultado disso é uma vida bem animada. O resultado disso é que nós temos, portanto, sempre bom ânimo. Temos, portanto, sempre a segurança por saber que Deus nos ama. Temos, portanto, sempre confiança em que tudo vai dar certo, em que tudo vai ser como a gente quer sempre. Não, temos sempre confiança sabendo que há uma promessa, há uma morada celeste, que é a maior de todas as bênçãos da vida de um crente. Enquanto isso não acontece, enquanto o Senhor não nos convoca para o alto, para a sua glória, enquanto nós estivermos no chão do planeta Terra, nós estamos fisicamente longe do lar celestial, longe da plenitude de Deus, mas o caminho é andar com uma fé salvadora e fortalecida, que abre os nossos olhos para enxergar o céu, não apenas como um presente no futuro, mas como uma realidade dos nossos dias hoje. Versículo 8 diz: entretanto, nós estamos sempre em plena confiança, preferindo deixar o corpo, preferindo que a nossa vida nesse mundo seja leve, preferindo entender que essa vida vai acabar e outra vida vai existir no céu e habitar com o Senhor. O que ele quer dizer com isso, meus irmãos? Que desejar o céu, mais do que tudo, identifica quem confia no Senhor de verdade. Paulo não está dizendo que a vida é ruim. Paulo não está dizendo que a vida é só desgraça. A vida de um crente é o próprio Cristo hoje, e todas as bênçãos que Ele traz para nós, e toda a consolação que existe para confortar o nosso coração, mas isso não se compara com a glória eterna que vai ser revelada em nós, quando Jesus voltar no seu grande e glorioso dia. Versículo 9 diz: já que é assim, é por isso que nós também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos o que a Deus? Agradáveis. Não é isso? Versículo 9: a vida com Deus é ser agradável a Ele, é nos esforçar para agradar o nosso Senhor no tempo presente. Não é só sobre bênçãos, não é apenas sobre aprender coisas, mas é tudo isso refletir em uma atitude de vida da qual o Senhor se agrada de nós. É sobre responsabilidade na caminhada cristã, é sobre compromisso com Deus, é sobre serviço ao Senhor, é sobre esforçar-se,
é sobre trabalho, é sobre dizer: eu sou do Senhor, eu sou uma pessoa que creio na vida eterna, eu sou uma pessoa que pego essa certeza e coloco no meu peito e vou viver a minha vida todos os dias, mas tudo para que o meu Deus se agrade de mim, Ele seja glorificado na minha vida, Ele seja visto nas pequenas atitudes do meu dia a dia com as pessoas. Porque importa, versículo 10, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito pelo seu corpo. Tribunal. Paulo usa a linguagem do direito, a linguagem jurídica, dizendo que o Espírito Santo já nos intimou para esse dia da audiência, na sessão de julgamento do tribunal de Cristo. Dia que esse nós não sabemos qual é, mas sabemos que Jesus, o reto e justo juiz, nosso Senhor, nos receberá na sua audiência. Jesus Cristo, nosso Senhor, que hoje é o nosso advogado, quando Ele voltar, Ele não virá para nos defender, mas virá para nos julgar. E todos, sem exceção, crentes e não crentes, ateus e cristãos, doutores e analfabetos, homens e mulheres, judeus e gentios, haverão de prestar contas a esse Deus, para que recebam a recompensa que Ele tem preparada. Seja de fato a salvação para aqueles que se encontrarem vestidos do sangue de Cristo, seja a condenação para aqueles que não se revestirem do sangue do Senhor Jesus, única veste que nos faz colocar preparados no tribunal de Cristo. Esse texto, meus irmãos, nos fala sobre um desejo que todo mundo tem que ter, um desejo que nós devemos cada dia mais falar dele, nutrir esse desejo, que é o desejo de habitar com Deus, que está colocado para nós aqui. E quem tem esse desejo de habitar com Deus, vive uma vida agradável ao Senhor. Quem não tem esse desejo, vive apegado às coisas do mundo, numa vida aparentemente feliz, mas sem satisfação nenhuma e sem alegria genuína de viver. Se eu e você queremos viver nesse mundo, no meio das tensões, das angústias, das perturbações do nosso ser, nós precisamos em Cristo aprender este desejo de habitar com Deus, que não nos faz sentir vontade de morrer, mas nos faz sentir uma saudade eterna desse céu, que a gente nem conhece ainda, conhecemos apenas um pouco nos dias de hoje, porque a nossa vida é o próprio Cristo. Esse desejo de habitar com Deus, Paulo nos ensina aqui, que é um desejo firmado na glória desse lar celestial. O desejo de habitar com Deus, ele está firmado na glória desse lar. E Paulo nos ensina aqui um dos fundamentos da nossa fé. Existe vida após a morte. Existe vida para além da vida. Existe uma esperança para todos aqueles que morrem em Cristo, que estão se aproximando dos seus últimos dias, sejam por enfermidade, seja pela idade, seja por qualquer outra razão. Mas existe uma consolação de que as coisas conosco não vão acabar dentro de um túmulo, não vão acabar dentro de uma sepultura, dentro de um cemitério. O tabernáculo vai se desfazer. Nós sabemos que ele vai se desfazer, mas o Senhor, o nosso Deus, já nos garantiu para todos nós um edifício no céu. No versículo 4, Paulo fala em gemidos, porque crente de verdade, ele geme, ele sofre,
ele tem uma carência absurda de estar com Deus. Um crente de verdade, os seus olhos brilham, e as lágrimas até caem quando ele fala para as pessoas dessa sua herança, disso que Jesus preparou numa cruz. Isso brilha os olhos, isso salta o coração de alegrias celestiais. Existe uma herança incorruptível no céu para aquele que ama a Jesus. Existe uma glória indizível desse lar que ninguém é capaz de descrever. Meus irmãos, quem se rende a Jesus de verdade, quem se considera cristão, a grande verdade é que essa pessoa não deveria viver como um derrotado, não deveria viver como um fracassado, e muito menos deveria viver afobado e agoniado por tantas coisas que vão ficar neste tabernáculo. Quando Deus nos garante pela sua palavra um descanso eterno na morada celestial, que não vai durar algumas décadas, vai durar para todo sempre. Qual o sentido de eu e você, irmãos, corrermos por tantas coisas? Qual o sentido de nos desesperarmos por tantas coisas, quando fomos feitos para um descanso eterno da nossa alma com o nosso Deus? Isso não nos faz andar preguiçosos, é claro. Isso não nos faz andar levianamente nesse mundo. Isso não nos faz andar como avestruzes, enterrando a cabeça debaixo da terra e esquecendo dos problemas. Mas isso nos faz viver a vida. Isso nos faz entender o ambiente. Isso nos faz interpretar coisas que acontecem com a gente com muito mais serenidade, com muito mais gosto, com muito mais certeza de que são coisas que passam e que só existem para trazer a diferenciação do que é o tempo presente, com a infinitude indizível do que é o céu com Jesus Cristo. Jesus nos manda, inclusive na sua palavra, nos seus evangelhos, Jesus manda nós ajuntarmos tesouros, não na terra, mas no céu. Mas ele pergunta para mim e para você: onde está o seu tesouro? Onde você está juntando a sua recompensa? Onde você está colocando o seu coração? Porque Jesus também diz que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Será que o nosso tesouro está firmado na glória desse lar celestial? Ou o nosso tesouro e o nosso coração estão firmados em necessidades meramente terrenas, que formam-se para nós tesouros que, se fossem tirados de nós, nos sentiríamos pobres? Meu irmão e minha irmã, o plano do Senhor para as nossas vidas é nos salvar, nos redimir, nos encher de esperança, para que nós nos apresentemos no futuro com Cristo, cheios desse desejo de também estarmos firmados na glória desse lar celestial. E aquele que crê na glória que é o céu não vive o inferno na terra. Aquele que crê na glória da eternidade com Jesus Cristo não vive a sua vida como um derrotado, nem como um afobado. Não vive andando com o semblante caído, e também não vive se sentindo perfeito e altivo, porque os nossos olhos estão numa riqueza, num tesouro muito superior a todos nós que vamos receber de Jesus, o prêmio, a coroa da vida que Jesus vai
nos premiar quando estivermos para sempre na sua glória com Ele. O desejo de habitar com Deus é um desejo também que promove alegria no tempo presente. O desejo, a certeza de que quando tudo isso acabar, nós temos um edifício preparado por Deus no céu, faz com que hoje a gente desfrute de uma alegria genuína, que satisfaz de verdade o nosso coração. Esse texto que a gente leu é um texto que Paulo faz vários contrastes, né? Por exemplo, casa terrena e moradia celestial. É um contraste. Sermos despidos e estarmos vestidos. É um contraste. Mortalidade e vida, longe do Senhor e com o Senhor. Fé e aquilo que nós vemos, para mostrar o quanto é diferente a nossa vida dessa glória celestial, para mostrar que tudo quanto há na terra é perecível. A sua saúde, por melhor que seja, é perecível. A sua vida, a fragilidade, a estabilidade das emoções. Para que a gente não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo, e para que a gente tenha esperança somente na glória desse lar celestial, é que a gente precisa olhar para aquilo que Deus nos mostra por meio da fé. E já que é assim, meu irmão e minha irmã, e já que nós entendemos e cremos que se a vida não acaba, mas o futuro é na glória com o Senhor, será que isso não faz a gente olhar e pensar a vida hoje de um jeito bem diferente do que a gente tem pensado e vivido? Se a Bíblia nos diz aqui que nós andamos por fé e não pelo que vemos, onde foi parar esse bom ânimo? Por que às vezes ele some? Por que às vezes nos desanimamos? Não era para nós crescermos em espiritualidade? Não era para com o passar dos anos nós sermos menos carnais, menos reativos com tudo, menos combativos com todas as coisas, menos nervosos com tanta coisa que, sinceramente, você sabe muito bem, não tem a menor necessidade de roubar tanto a nossa paz, não é mesmo? Porque o desejo de habitar com Deus, ele traz consigo satisfação e alegria para a vida do crente hoje. Satisfação e alegria não significa que a gente crê que tudo vai ficar sempre bem, tudo vai ser, mas é saber que no meio das lutas existe alguém maior do que eu, que cuida da minha vida, que está preparando o meu coração para eu me encontrar com Ele na sua glória, que já pagou uma parte dessa promessa por meio do seu Espírito, que já nos deu o sinal, o selo de vida eterna. O Senhor Jesus, meus irmãos, quer que nos voltemos para a cruz e que a gente se alegre em saber que nós temos um Salvador, nós temos uma salvação, nós temos um Redentor, nós temos uma redenção, nós temos uma pessoa que vai nos receber de braços abertos na sua glória. E Paulo chega a dizer nas suas cartas que o seu desejo é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo diz em Filipenses isso: quanto a mim, eu quero é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor do que esta vida. E quem de nós hoje, irmãos, eu pergunto, quem de nós hoje pode declarar essas palavras? Quem de nós já pensou no céu e na volta de Cristo como uma certeza de alegria? Tem muito crente que lê essas coisas e não pensa. Tem muitos crentes que, quando escutam sobre volta de Jesus e a consumação dos séculos, ficam tristes de saber que as coisas aqui vão acabar.
Eu não vou mais ver minha mãe? Eu não vou mais ver meu pai? Será que o céu vai ser assim? Será que o céu vai ser assado? Porque falta entendimento, falta compreensão de que, meu irmão e minha irmã, se você está com Cristo hoje, você já morreu por esse mundo, ou não. Que se Cristo substitui você naquela cruz, Ele não apenas substitui você naquela cruz, mas Ele pega você pela mão e te leva de volta para aquela cruz, dizendo: eu substituí você, agora vamos se crucificar também? Vamos fazer morrer o velho homem, para que o mortal seja absorvido pelo que é eterno. Vamos viver uma satisfação e uma alegria, muito mais com aquilo que Deus faz, do que com aquilo que a gente não tem? Não tem. As pessoas desse mundo se alegram não com o que elas têm, mas elas botam o coração naquilo que está faltando, não é verdade? Aliás, uma das proposições filosóficas, falei certo? Um dos conceitos de amor, por exemplo, é de que amor é aquilo que a gente não tem, não é isso? Amar significa não ter. Tantas pessoas correm por tantas coisas, buscam tantas coisas, botam o coração em tantas coisas, e no dia que conquistam, sabe o que acontece? Descobrem que são pobres. Quantas pessoas ricas, irmãos, financeiramente, tirando suas próprias vidas, gastando tubos e tubos com analistas e medicações. Quantas pessoas buscam riquezas só para descobrir que a riqueza não enriquece se a riqueza não vier de dentro, e se ela não vier principalmente daquele que está no alto, que ajunta um tesouro para nós na vida eterna. O desejo de habitar com Cristo promove a alegria genuína no seu coração hoje. Você crê em Jesus? Você entendeu o que Ele fez por você naquela cruz? Pare de botar o seu coração, meus irmãos e minha irmã, em coisas que são perecíveis. Mas pense que aquele que redimiu você, Ele não redimiu você pagando um preço perecível como ouro e prata, mas eu e você fomos redimidos pelo sangue de Cristo, mais precioso do que qualquer tesouro que Deus pudesse nos dar no tempo presente. O desejo de habitar com Deus, ele também nos incentiva a acertar a nossa vida com Deus. O apóstolo Paulo, nos versículos 9 e 10, ele não está brincando quando ele diz que no tempo presente nós nos esforçamos para sermos agradáveis ao nosso Deus. Ou seja, por mais que a vida com Cristo hoje seja confortante e repleta de certeza de salvação, existe responsabilidade para o crente. Quem quer andar com Cristo tem que se esforçar para ser agradável a Deus, porque eu e você vamos comparecer no tribunal de Cristo para sermos bem avaliados, bem escrutinados, bem julgados por aquele que é reto e justo juiz. E nesse dia, meu irmão e minha irmã, não tem essa história de que só Deus pode me julgar, porque Deus é reto e justo juiz, e Ele vai julgar a mim e a você. Muitas pessoas não têm percebido isso, mas a volta de Cristo é uma esperança que precisa ser recebida por nós com muito consolo, com muito conforto, mas também com muito temor no coração. Porque diz a palavra de Deus que quando Cristo voltar, Ele vai julgar até o segredo dos nossos corações. O segredo do seu coração vai ser julgado.
Sabe o que é isso? Aquilo que você pensou e não falou. Aquilo que você queria esbravejar, mas não esbravejou. Isso vai ser levado em conta no tribunal de Cristo. No dia em que Cristo voltar, diz a palavra de Deus que todas as nossas obras, todos os nossos feitos, serão avaliados e revelados publicamente para todos. Inclusive mensagens do seu WhatsApp, inclusive os áudios que você manda para as pessoas, inclusive aquilo que você tem colocado no seu coração, isso vai ser revelado publicamente e julgado por aquele que é o reto e justo juiz. E agora você deve estar pensando assim: então eu estou bem lascado, não? Quem de nós escapa desse tribunal? E se você pensa assim, meu irmão, você tem toda a razão. Não tem jeito para a sua vida, a não ser que você se apresente no dia que Cristo voltar, revestido pelo sangue do Cordeiro de Deus, para ser inocentado nesse tribunal. Só vai ser absolvido nesse tribunal aqueles por quem Jesus morreu, aqueles que no tempo presente, sabendo disso, se voltam para Jesus dizendo: Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. A minha vida não está tão boa quanto ela poderia ser, e por isso, Senhor, eu quero me esforçar para ser mais agradável ao Senhor, porque importa que eu compareça no teu tribunal. Quais são as áreas da sua vida que você precisa acertar, meu irmão? Quais são as áreas da vida? Quais são as palavras que tem que mudar hoje? Quais são os sentimentos, as ansiedades, os medos que você tem, que precisam desse conserto, desse acerto de vida? Como que anda o seu compromisso com Deus? Com Bíblia? Com oração? Com tomada de decisões pensando em Deus? Com compromisso com a igreja do Senhor? Com as prioridades que você elenca para você? Deus diz que o mesmo juiz que vai nos julgar no futuro é o nosso advogado no tempo presente. E é só se rendendo a Ele por completo e acertando a vida com Ele é que nós iremos para esse tribunal de Cristo seguros e não amedrontados, lavados e regenerados, não impuros e perdidos, mas vestidos e não nus, porque importa que todos nós compareçamos nesse tribunal. E por isso, se eu e você desejamos habitar com Deus para sempre, acerte sua vida com Deus hoje, acerte os seus sentimentos com Deus hoje, acerte as suas prioridades com Deus hoje. Ele chama você a esse arrependimento, mesmo você já sendo um crente. Todos nós precisamos nos corrigir, e todos nós precisamos ser exortados com a exortação que vem da graça do nosso bondoso Deus. Com isso o Senhor nos chama e chama você e a mim a 3 atitudes anotáveis e práticas e graváveis no coração, para que você reveja na sua vida se você deseja habitar com seu Deus para sempre. Primeira coisa que você deve rever, meu irmão e minha irmã, se você deseja habitar com Cristo para todo sempre, reveja quais são as suas expectativas, reveja quais são as suas esperanças, reveja o que está movendo o seu coração, o que está ansiando você, o que você está projetando. Reveja isso, porque se o que mais nos toma tempo e energia e angústia são as coisas da terra, meu irmão, minha irmã, o resultado será sempre ansiedade, ansiedade e mais ansiedade, frustração, frustração e frustração. Porém,
Se o que mais nos preenche é a certeza de um lar celestial, não faltará para mim e para você incentivo e consolação por Deus. Portanto, reveja quais são as suas expectativas, reveja onde você está botando o seu coração, para a glória de Deus. Segunda coisa a rever, meu irmão, reveja o seu contentamento. Reveja qual é o seu contentamento. Alegrias terrenas não são em si necessariamente pecaminosas. Algumas alegrias nós temos neste mundo, mas alegrias terrenas são sempre passageiras. Realizações do tempo presente são coisas boas, mas vão passar. A alegria com Deus, no entanto, ela é sempre eterna. E Jesus chama você nessa manhã, e chama a mim também, a buscarmos satisfação do coração, somente em Cristo. Se você buscar satisfação somente no Filho de Deus, nada, tenha certeza, absolutamente nada vai faltar a você, em nome de Jesus. Terceira coisa, nós revermos as nossas atitudes como crentes, porque a nossa vida já é escrutinada hoje pelo Espírito Santo, e a nossa vida será plenamente julgada por Cristo no seu tribunal, na sua volta. Você vai ser julgado de maneira justa pelo reto e justo juiz. E com isso, Jesus nos chama a sermos constantes com Ele. Deus não é Deus de pessoas inconstantes, meus irmãos. Deus não é Deus de pessoas aleatórias. Deus não é Deus de pessoas que só o buscam no dia da tribulação. Deus precisa ser o seu Deus hoje, nos dias difíceis, nos dias fáceis, por todos os dias da sua vida, para todo sempre, para que você esteja plenamente com o Senhor quando Ele voltar. Que o Senhor abençoe a sua vida, que Ele cuide do seu coração, que Ele encha você com esse desejo de habitar com Ele para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé, fechando os nossos olhos, pensando em quem temos sido, pensando na nossa vida. Vamos conversar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer, porque sabemos que se a nossa vida hoje perecer, o Senhor tem para nós uma vida eterna no céu, e portanto a nossa vida tem sentido nesse tempo presente. Senhor, nós sabemos que precisamos gemer e sentir mais saudade da eternidade para a qual o Senhor nos preparou. Nós sabemos, Senhor, que a vida de um crente é viver com fé e não por aquilo que vê. Nós sabemos que precisamos nos esforçar no tempo presente para sermos mais agradáveis ao nosso Senhor. Nós sabemos que haveremos, Senhor, de comparecer no Teu tribunal, Senhor, para darmos conta do bem e do mal que tivemos feito com o nosso corpo. Porém, Senhor, saber não é suficiente. Nós precisamos da Tua graça. Saber por si só, Senhor, não nos torna crentes de verdade, mas somente se o Teu Espírito nos tomar pela mão e praticar em nós aquilo que somente o Senhor Jesus pode fazer, que é transformar o nosso coração e nos fazer, Senhor, desfrutar de alegrias eternas e celestiais, praticando obras de justiça,
de misericórdia com os outros, Senhor, que fazem resplandecer a Tua luz, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, perdoa-nos, porque nós muitas vezes passamos a semana inteira, passamos dias inteiros às vezes, ansiosos e preocupados, Senhor, com coisas que não levaremos para a eternidade contigo. Fazemos isso porque somos pecadores, Senhor, e precisamos da Tua salvação. Senhor, nos ajuda a viver os Teus planos nas nossas vidas e a andarmos como nosso Salvador, o Senhor Jesus, andou, valorizando e priorizando as coisas que são do alto e que são eternas. Te entregamos, Senhor, o nosso coração, te entregamos as nossas vidas, te entregamos todos os nossos problemas, te entregamos, Senhor, todos os nossos sonhos e planos, ó Deus, para que o Senhor faça conforme o Teu bom querer e a Tua vontade para a nossa vida. Toma, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos e nos faz caminhar revestidos dessa certeza de salvação que nos consola e também nos exorta. Para a Tua honra e para a Tua glória, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.